Graça e paz, igreja. Estamos novamente aqui reunidos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez encerrando o trimestre, a nossa 13ª aula, fechando esse ciclo de temas, de debates que tivemos aqui a respeito da vida de Jó. Falamos lá desde o início de que Jó, ele foi encontrado por Deus como homem reto e íntegro, temente a Deus, que Satanás quis provar a Deus, dizendo que, na verdade, Jó, ele só era temente a Deus por causa da quantidade de bênçãos com que Deus, o Senhor, havia contemplado a Jó, ou seja, dizendo que Jó, ele na verdade tinha uma fé interesseira, digamos assim. Os males ali, eles vêm sobre a vida de Jó para justamente Satanás tentar provar que a vida de Jó não era tão reta e não era tão temente assim. Porém, Jó se mantém reto e íntegro ainda durante a sua provação. Os seus amigos, eles tentam provar para Jó de que Jó, na verdade, ele está sendo punido, digamos assim, com a justiça de Deus, mas Jó, diante de todo o discurso que é feito contra ele, ele ainda assim se mantém reto, íntegro e diz que não há nada nele que tenha dado motivo para que aquilo esteja ocorrendo com ele. Lembrando, Jó perdeu a sua família, os seus filhos, suas filhas, perdeu todos os seus bens e Jó perdeu também a sua saúde e também a sua moral diante da comunidade, digamos assim, né? Porque Jó, ele havia essa teologia da retribuição, em que dizia que se estava acontecendo tudo de errado com alguma pessoa, é porque havia pecado na vida dela. Então, o que a comunidade, assim como os amigos de Jó, começaram a pensar? De que Jó, na verdade, tinha pecado oculto em sua vida. Por isso que Deus estava castigando Jó. Isso é um resumo bem resumido, digamos assim, de tudo aquilo que vimos durante esse trimestre. E hoje nós vamos ver como que se coroa a vida de Jó nisso tudo. Porque Deus, ao final de tudo, vai fazer o quê? Vai fazer a restauração da vida de Jó. O nosso tema de hoje justamente é quando Deus restaura o justo. Jó passou por todas as coisas que passou. Agora caberá a ele o quê? Ser restaurado por Deus. Deus restaurará a vida de Jó. Em nome de Jesus. Senhor Deus, querido Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de aprender com ela. Vimos a vida de Jó, Senhor, os grandes sofrimentos e angústias por que Jó passou, mas ele se manteve firme sempre, Senhor. Em nome de Jesus, queremos também aprender com ele, diante das dificuldades, nos mantermos retos, nos mantermos firmes, com a nossa convicção, com a nossa fé firmada em Ti, Senhor. Te pedimos isso, nos ajuda a entender e, mais do que entender, a andar e praticar nesse ensinamento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então vamos lá, querido, para essa quarta aula, aliás, 13ª aula deste quarto trimestre de 2020, encerrando esse trimestre. O nosso texto áureo está lá em Jó, capítulo 42, verso 10. Hoje nós vamos nos deter mais no capítulo 42, que é o último capítulo. Na Nova Versão Internacional diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Esse é o texto áureo. Aqui eu quero fazer uma ressalva de que a Nova Versão Internacional e algumas outras versões também, elas dizem depois que Jó orou, quando Jó tinha orado, ou seja, coloca a oração de Jó no passado. Entretanto, outras versões, como a meio da Revista Atualizada, a Revista Corrigida, elas colocam a oração de Jó no presente, ou seja, enquanto Jó orava, Deus estava restaurando, tá bem? Mas o importante de tudo aqui é a gente ficar com a noção de que a oração de Jó fez diferença para que Deus fizesse a restauração em sua vida.
A verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Ou seja, Deus é um Deus de graça. Deus dá, independente do que nós fazemos. Não significa que nós não vamos fazer o que é justo, o que é reto, porque nós somos criados para as boas obras. Nós fazemos as boas obras porque nos dá prazer, porque amamos a Deus, mas não fazemos as boas obras para obter alguma coisa de Deus. Está bem, queridos? A motivação, portanto, que nos mostra que a verdade prática deve ser o quê? Deve ser o amor, e essa restauração ela vem da graça de Deus. A leitura bíblica está lá no capítulo 42 de Jó, como nós falamos, e vamos ler aqui na nova versão internacional. Diz lá o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor. Então vejam bem, lembrando, no capítulo 38 até o capítulo 41, Deus fala com Jó. Deus, depois de ter acontecido tudo o que aconteceu, Deus então intervém e começa a falar com Jó. E Deus mostra ali a sua sabedoria. Isso foi mostrado praticamente pela professora Adriana na aula anterior. E agora aqui, então Jó, de tudo que aconteceu, Jó fala a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda, o de Késia, e a terceira, o de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Jó 42, verso 1 ao 17. Nossa introdução. Estamos então na nossa última aula sobre Jó, fechando o livro de Jó, coroando esse estudo. Após tudo o que passou, Jó é restaurado por Deus. Jó, vejam bem, queridos, Deus não deixa a sua obra incompleta. Havia algo começado na vida de Jó. Jó passou por tudo o que passou. Ao final, Jó é restaurado. Deus não há de deixar ninguém sem o quê? Sem um final. O testemunho de Deus sobre Jó, ao final provou-se verdadeiro.
O que Deus havia falado sobre Jó lá no início do livro de Jó, que Jó era homem reto, temente a Deus, era homem íntegro. Em toda a sua aprovação, Jó manteve sua integridade. Jó passou pelo que passou, Jó foi acusado de ter cometido pecado, ainda que não dissessem qual era o pecado, mas Jó foi acusado de ter cometido algum pecado, porque afinal de contas, tudo aquilo estava acontecendo de mal na vida de Jó. Então, entendia-se que Jó havia cometido alguma falha, mas Jó, em momento algum, ele perdeu a sua integridade. Vamos falar aqui sobre a humilhação de Jó, diante das falas de Deus, de tudo aquilo que Deus fala, como é que Jó se comporta. Deus mostrou a Jó sua onipotência e sapiência. Nos capítulos 38, 39, 40, a gente vai ver que Deus faz um discurso para Jó, questionando Jó, né? E mostrando que a sabedoria de Jó, o entendimento de Jó, eram insuficientes para entender o quê? Para entender a sabedoria de Deus, a onipotência de Deus. Com isso, Deus deixa claro que Jó não podia compreender o funcionamento de todas as coisas. É impossível nós entendermos todas as coisas relativas a Deus. Nós temos revelação de algumas coisas, de outras nós não temos ainda. Existem certos versículos na Bíblia, eu queria até compartilhar com vocês aqui, a experiência minha, digamos assim, né? De que existem alguns versículos na Bíblia que vão chamar a tua atenção durante toda a sua vida, né? Eu lembro a primeira vez que eu li o livro de Jó, e quando eu cheguei no capítulo 38, que Deus começa a responder para Jó, o versículo 4, quando eu li o versículo 4, eu digo assim, eu parei e fiquei uns 20 minutos pensando naquele versículo, né? Porque Deus, ele pergunta assim para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Até hoje eu paro e fico pensando nesse versículo. Como é que nós temos condições de tentar questionar Deus pelos atos, pelas ações de Deus, por aquilo que acontece? Nós cristãos sabemos de onde viemos. Tem muita gente que não sabe de onde veio. Tem muita gente procurando ainda a sua origem. Até esses dias eu assisti um documentário, e o pastor Vilmar até acabou falando sobre isso em uma de suas pregações anteriores. O homem manda sondas para o espaço, manda foguetes, naves para o espaço, buscando respostas para entender quem ele é. E um documentário que eu assisti há um dia desses, a pessoa falava, por que o homem precisava mandar? Para saber quem o homem era, saber as suas origens. Não precisa, o homem não precisa saber as suas origens. As suas origens estão aqui, ó. Não precisa ir tão longe. Deve ter uma livraria perto da sua casa para você entender a origem do homem. Está aqui. Nossa origem, o nosso destino, ele está descrito na Bíblia. Não precisamos ir tão longe. Mas Jó, então, com toda essa argumentação, toda aquela carga que Deus coloca em cima de Jó, Jó sente então que ele não compreende nada a respeito de Deus. Jó se convence que errou ao falar do que não entendia. Olha só como que Jó fala. Tu perguntaste, ou seja, ele está falando assim, olha, o Senhor falou, hein? Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Isso aqui é Jó falando. Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Lembrando lá no início do livro de Jó, quando Jó começa a falar, Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele diz que o dia do seu nascimento não devia ter existido no calendário. Ele diz que já que ele nasceu, deveria ter nascido morto. E depois ele questiona a Deus, por que já que nasceu vivo, por que não morreu depois? Então, Jó questiona as coisas que ele não sabe do que ele está falando. Reverência e submissão. Jó demonstra reverência e submissão diante de Deus.
Então, essa experiência que Jó tem com Deus faz uma transformação na vida de Jó. Jó, ele estava num lugar seguro, achando que estava tudo certo, que ele sabia tudo a respeito de Deus. De repente, Deus começa a questionar a Jó várias coisas e Jó não tem resposta para mais nada. Jó diz claramente, como nós lemos lá, falei do que eu não entendia. Ele reconhece isso. Ele reconhece ser inútil discutir e questionar a sabedoria divina. Tem certas coisas que não adianta a gente questionar. Por que a lei da gravidade funciona? Por que funciona? Os homens discutem isso. Lá em 1700 e pouco, 1600, Isaac Newton, ele criou a teoria a teoria da gravidade, né? A lei da gravidade. Descobriu a lei da gravidade. Essa lei da gravidade depois, aqui no século XX, no início do século XX, foi questionada por Albert Einstein. Questionou e reformulou totalmente a lei da gravidade, a questão da gravidade. Então o homem procura saber por que um objeto, né? Por que quando você pega um objeto, o objeto cai? Deus não explicou para nós por que ele cai, simplesmente cai, eu preciso saber disso, não é verdade? Então, eu não vou questionar a lei da gravidade. Não há necessidade de nós questionarmos a lei da gravidade. Deus criou a lei da gravidade e está bom assim. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então não adianta nós discutirmos, as coisas funcionam assim, funcionam. Uma experiência viva com Deus. Jó continua a conversar com Deus, mas desta vez em tom de humildade. Ele diz que não tivera experiências com Deus, mas que agora era diferente. Queridos, olha só o que Jó fala no verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, quando a gente ouve Jó, quando a gente lê que Jó diz o seguinte, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, significa que Jó, ele conhecia Deus? Conhecia de ouvir falar. Nós, quando fala assim, se alguém perguntar para você assim, você conhece o Barack Obama? Conheço, foi presidente dos Estados Unidos. Você conhece o Ayrton Senna? Conheço, ele foi piloto de Fórmula 1. Queridos, muitos de nós conhecemos de ouvir falar. Eu ouvi falar sobre Ayrton Senna. Eu ouvi falar sobre o Barack Obama. Nunca estive pessoalmente com ele, não faço parte do hall de amigos, de convivas ali dessas pessoas. Então eu ouvi falar deles. Eu ouvi falar. Não posso dizer que conheço nenhuma dessas pessoas. Nunca tive contato com elas. Qualquer intimidade, qualquer proximidade com elas. Então era assim também a experiência de Jó com Deus. Jó ouvia falar de Deus, mas não tinha experiências com Deus. E aqui vai um recado para nós, né? Que nós devemos buscar nossas experiências com Deus. Porque às vezes também estamos tendo conhecimento de Deus, conhecimento de terceiros. A pessoa pega, conta lá um testemunho que aconteceu com ela, que ela sentiu a experiência com Deus, e isso nos alegra, nós ficamos contentes, mas assim como aquela pessoa teve aquela experiência com Deus, devemos buscar também nossa experiência com Deus. Tá bem? Procure ter a sua experiência com Deus. Veja o que a Bíblia fala lá em Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus. As pessoas às vezes procuram ter uma experiência assim, sobrenatural com Deus. Mas o que a Bíblia está falando? A glória de Deus está em você ver um pássaro cantando, o sol nascendo, a lua cheia. Tudo isso expressa a glória de Deus. Então você tem relacionamento com Deus, inclusive dessa forma. Tá bem? A intercessão de Jó. Primeiro, a ira de Deus. Após falar com Jó, Deus fala com Elifaz. Elifaz, lembrando, foi um dos 3 amigos dele, o mais velho de todos. E Deus fala assim com Elifaz: estou indignado com você e com seus 2 amigos, ou seja, com Bildade e com Zofar.
Estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Queridos, aqui eu vou reforçar algo que eu já falei outras vezes e quero reforçar de novo. A gente tem de tomar cuidado com a leitura do livro de Jó, porque olha só o que Deus falou a respeito aqui de Elifaz, Bildade e Zofar. O que vocês falaram não foi certo. Então, quando a gente abre o livro de Jó e está no discurso de Zofar, de Bildade, de Elifaz, a gente tem que tomar cuidado com o que está lendo ou como está interpretando. Tá bem? Por isso que eu digo, tome cuidado ao ler o livro de Jó. Isso indica que as posições teológicas dos amigos de Jó não eram totalmente verdadeiras. Nós vamos ler nos discursos de Elifaz, de Bildade e Zofar, algumas declarações que, quando excluídas ali, tiradas do contexto, nós vamos confirmar, não, isso aqui é uma verdade bíblica. Quando aplicadas na vida de Jó, não. Tá bem? Então, as posições teológicas, digamos assim, dos amigos de Jó era equivocada. Qual era a posição teológica? De que havia a lei da retribuição. Se você é bom, só vai acontecer coisa boa. Se você é mau, vai acontecer coisa ruim com você. Se está acontecendo coisa ruim com você, é porque você pecou. Toda vez que acontece coisa ruim é porque pecou. Perdeu o emprego? Pecou. Você bateu o carro? Ah, você pecou. Será que é isso? Será que é assim que acontece? Deus está falando que não. Eles acusaram Jó associando seu sofrimento com a justiça de Deus pela prática do pecado, como nós já dissemos. Ou seja, tudo que aconteceu com Jó era fruto da justiça de Deus. Jó estava errado sim, mas não do que o acusavam. A aula 11, inclusive, o pastor Laércio falou sobre isso. Jó, ele pecou, ele errou, sim, mas não para que tudo aquilo acontecesse com ele. Ele errou não antes, ele errou ao ficar sustentando ali, não a questão de sustentar a sua integridade, mas o fato dele entender que Deus, de certa forma, estava sendo injusto com ele. Porque todas as coisas caíam sobre as costas dele, ele perdeu família, ele perdeu bens, e ele não entendia o motivo, então ele achava que ele estava, de certa forma, sendo injustiçado por Deus. Aí sim está o erro de Jó. O pecado dos amigos de Jó. Os amigos haviam exaltado a justiça de Jó, mas limitado o poder soberano, porque vincularam o que acontecia a Jó à justiça divina. Então, eles estavam, de certa forma, dizendo que Deus era como se fosse limitado no seguinte: aconteceu algo errado, tem de punir. E se está punindo, é porque fez alguma coisa errada. Acontece que Deus não estava punindo Jó. O erro deles era que Jó não estava sendo punido por Deus. Porém, o sofrimento é manifestação do amor de Deus e de sua graça, e não punição. Isso aqui é algo muito difícil de entender e muito difícil de aceitar, que o sofrimento possa fazer parte da graça de Deus. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente tem que ter um entendimento mais maduro para realmente olhar o todo e não apenas aquilo que está acontecendo. Então, o sofrimento ele pode sim ser manifestação da graça de Deus. Olha só o que Paulo fala aos Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, o sofrimento, ele vem como uma forma até da manifestação de amor de Deus. Difícil de entender e de aceitar isso, né? Quando a pessoa está sofrendo, às vezes a pessoa, ela entra num módulo, digamos assim, de funil. O que quer dizer isso? Você começa a funilar a tua vista. Por que algumas rodovias, algumas pistas,
não é permitido outdoors na pista. Porque a pessoa, quando começa a andar com o veículo em maior velocidade, ela começa a ter uma visão mais focada ali no centro. Então, toda vez que ela tira a sua visão para olhar um outdoor, isso pode tirar o quê? O seu foco na pista. Tá bem? Toda vez que uma pessoa aumenta a velocidade do carro, a sua visão vai afunilando. E a mesma coisa pode acontecer aqui. A pessoa está sofrendo, às vezes a sua visão começa a se afunilar e ela não consegue enxergar o todo. Os amigos agora precisavam da intercessão de Jó para poderem ser aceitos por Deus. Olha só, né? Aquele homem que havia sido acusado pelos amigos, agora seria intercessor deles. Deus fala para buscar a intercessão de Jó. Isso mostra que teologia é importante, sim, pois pode nos levar à direção errada. A teologia é importante porque pode levar à direção errada? Sim. Teologia é importante por quê? Porque eu tenho de entender que existe teologia que te leva para perto de Deus, e existe teologia que te leva para longe de Deus. Eu lembro que quando eu me converti, o primeiro livro que eu li foi um livro chamado O Grande Conflito. E esse grande conflito, queridos, é escrito por uma profetisa, digamos assim, que é vinculada ao adventismo. É o que a gente entende que existem vários erros doutrinários, teológicos ali. E foi o primeiro livro que eu li quando eu me converti. Mas a graça de Deus é tão fantástica que eu li aquele livro e, para mim, aquele livro, algumas coisas não faziam sentido. E eu aí, né, comecei a frequentar a vida plena. Eu fui chamado por meu pai, quando eu comecei a frequentar a igreja, ele não me chamou para um culto, queridos. Me chamou para o estudo bíblico que tinha de manhã na igreja. Meu pai foi de uma sabedoria e eu fui para a igreja, para a vida plena. Minha primeira vez que eu coloquei o pé na vida plena foi para assistir uma aula. Tá bem? Então, por isso que eu gosto tanto da escola bíblica. A primeira vez que eu entrei na igreja foi para assistir aula. E eu ali amei a aula, estou na igreja até hoje, glória a Deus, não pretendo sair. Tá bem? Então, teologia é importante, estudo da Bíblia é importante, é sim, tá bem? E eu aprendi um negócio importante, queridos. Não existe estudo bíblico sem Bíblia. Ouvi essa palavra essa semana. Não existe estudo bíblico sem Bíblia. Então tenha sempre a sua Bíblia, vá sempre conferir na sua Bíblia o que está sendo falado, o que está sendo dito lá. Os amigos eram sinceros, mas sinceramente errados. Esses amigos de Jó, queridos, eles eram amigos de Jó. Eles achavam que estavam ajudando Jó, mas eles estavam errados. A integridade de Deus, afinal, teve o selo... Aliás, desculpe, eu coloquei errado aqui. Não é a integridade de Deus, é a integridade de Jó. A integridade de Jó, ao final, teve o selo de Deus. Deus foi quem atestou a integridade de Jó. Olha só, um resuminho aqui, voltando. Em Jó 42, 8 e 9. Vão agora até meu servo Jó. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz, Bildade e Zofar fizeram o que o Senhor lhes ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó. Isso aqui é bonito. Porque mostra que esses três amigos também, queridos, eles eram tementes a Deus. E Deus amava esses homens também. Coisa que a gente pouco ouve as pessoas falarem por aí. Esses três amigos eram amados de Deus. Ele faz, Bildade e Zofar. Mas Deus os repreende. Vocês erraram. Mas tem conserto para vocês. Vão até Jó, levem lá os holocaustos, ofereçam os holocaustos, e Jó vai orar por vocês e eu vou aceitar a oração de Jó. Está escrito aqui. E a restauração de Jó não é só... Perdão. A restauração não é só na vida de Jó. Também esses homens foram restaurados. A restauração de Jó. O texto bíblico diz o seguinte: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes.
Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Quez e a terceira o de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Então isso aqui foi para lembrar do que a Bíblia fala, né, a respeito da restauração de Jó. Então nós vemos aqui, no primeiro ponto, que a restauração de Jó ela é moral e ela é espiritual. No aspecto espiritual, ele passa a ter uma experiência única com Deus. Então, a vida de Jó, a partir daquele momento, ela muda. Jó passa até então, a partir daí, uma verdadeira comunhão com Deus, porque antes ele só conhecia de ouvir, e agora ele via Deus, ele enxergava Deus, ele via Deus agindo. Então, ele teve de passar tudo aquilo que ele passou, queridos, para ter experiência com Deus. Você fala assim, Deus, quando a gente vê do capítulo 38 em diante, Deus falando, Deus nunca vai chegar para Jó e dar uma resposta para Jó. Você sofreu por causa disso, disso e disso. Não existe essa resposta direta. Mas quando a gente olha para o livro de Jó, a gente vê o quê? Que todo o sofrimento que Jó estava passando, ele precisava passar para quê? Para ter essa experiência com Deus. Doeu? Doeu. Mas a recompensa foi alta, né? Ter essa vivência com Deus. No aspecto moral, ele passa a ser respeitado por seus amigos novamente, por sua família novamente. O importante, a restauração se dá com a intercessão pelos amigos. Então, lembrando que Jó também, para que a sua restauração fosse aperfeiçoada, ele precisava orar pelos seus amigos, tirar toda a mágoa, tirar todo ranço que pudesse ter havido em relação aos seus amigos, por causa das acusações que já haviam sido feitas. A restauração social e material. A restauração continua nas esferas social e material. As bênçãos recebidas fazem parte de sua restauração. Não se trata de retribuição. Então, lembrando, os bens também foram restituídos em dobro. E não se trata aqui de retribuição. A lição é: Deus abençoa porque ama, e não há troca de favores ou barganha espiritual. Porque se fosse assim, Satanás estaria certo. Mas Deus não dá porque eu quero que ele me ame. Não é assim. Deus dá porque ama. Não dá para que sejamos amados. É diferente. Tá bem, queridos? Deus não faz barganha conosco. Não queira fazer barganha com Deus. Não vai dar certo. Jó volta a ser um homem rico. Jó volta a ter sua família amada, filhos e filhas. Jó vive fartura de dias. Nós vimos aqui que Jó, inclusive, depois de tudo que aconteceu, ele viveu mais 140 anos, né? Inclusive, como Deus deu tudo em dobro para Jó, exceto os filhos e filhas, eu li estudos que até entendem que Jó talvez isso aqui é uma especulação, tá bem? Talvez Jó tivesse 70 anos quando as coisas aconteceram com ele, porque Deus deu a ele mais 140 anos, que seria o dobro de 70, tá bem? Então, existe essa possibilidade sim. Deve-se ressaltar que essa restauração não ocorreu da noite para o dia, tá bem, queridos? Jó não teve 7 filhos em menos de um ano, né? Conclusão. Jó foi homem íntegro e reto diante de Deus. Deus foi sua testemunha até o fim. Suportou tudo por causa da sua integridade. E, ao final, saiu vencedor, levando o maior prêmio, que foi o quê? Conhecer a Deus. Então terminamos aqui esse trimestre. Foi uma bênção falar de Jó, que a gente possa ter aprendido com ele. Próximo trimestre,
nós falaremos sobre o pentecostalismo, faremos um mergulho aí a respeito sobre o Espírito Santo. A primeira aula será com o pastor Eduardo, ele vai nos apresentar, digamos assim, o Espírito Santo, tenho certeza que será uma aula graciosa. Queridos, eu queria só deixar uma mensagem aqui. Nós estamos encerrando o ano de 2020, esse ano foi um ano difícil. Assim como Jó, talvez muitas pessoas estejam se lamentando pelo ano que tiveram. Vamos fazer diferente, vamos agradecer pelo ano que tivemos. Nós estamos vivos, estamos na presença de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Amém.